Galera, após eu já ter visto muitas pessoas falando por aí da experiência que tiveram com esse selinho aqui, que é o Absolute Prime, e hoje eu vou te trazer aqui a minha opinião sincera, como sempre aqui. Galera, achei várias vantagens desse selim, ele tem vários benefícios, porém ele também tem alguns pontos negativos, talvez alguns que ainda não te contaram aí nos vídeos que talvez você já tenha assistido, tá bom? Então se você tá procurando por um selim, chegou de repente inclusive a cogitar a hipótese de comprar um selim desse, é importante você assistir esse vídeo antes, porque aqui eu vou te esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Bora, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. E antes de começar o review, quero mandar o meu muito obrigado a X Pro Cycle ou a X Pro Cycle, que está fazendo uma parceria aqui no canal. Inclusive foi eles que enviaram esse selim pra gente. Enviaram um selim para que eu pudesse testar e agora sim trazer a opinião aqui para vocês. Então muito obrigado também ao pessoal da X Pro Cycle por esse selim enviado aqui para o canal. Então caso você ainda não conheça, esse é o selim Absolute Prime. É um selim voltado para mountain bike, mas que você pode utilizar também, inclusive, na sua speed, tá bom? Eu vou te mostrar aqui as características, falar um pouquinho da construção, qual que é os benefícios que ele tem, quais são as vantagens que ele tem, e depois eu vou te falar também da minha experiência real com ele, para daí sim ajudar você a tomar a melhor decisão na hora da escolha do seu selim. Vamos começar pela construção do carrinho. Logo aqui abaixo, que é essa parte onde vai preso ao canote, muito importante que isso aqui seja rígido e um selim que seja bem forte e de boa qualidade. E esse trilho ele é fabricado em aço CRMO, é um aço com excelente qualidade e não corre o risco aí de você acabar quebrando, como acontece com selins mais simples, por exemplo. Dá para perceber, pessoal, inclusive pela espessura dele, porque ele é bem grosso, inclusive, tá? É fabricado em poliuretano e ele é todo revestido com essa espuma com couro sintético. Ela é inclusive uma espuma inteligente, ou seja, é uma espuma que tem memória. Sabe aquele lance de você pressionar aqui, ó, e voltar? Isso significa que ela tem memória, ou seja, porque ela volta para onde estava. E seguindo a orientação do fabricante, essa espuma já tem essa tecnologia. Isso é muito bom, é um ponto positivo. Ele também é aquele modelo com versão vazada. O que é? É esse buraco aqui no meio, conforme vocês estão vendo. O selim, quando ele é vazado, por exemplo, ele ajuda bastante a aliviar a pressão do seu corpo, principalmente das suas partes íntimas, das suas partes baixas ali, para que você não tenha nenhum desconforto, ou minimize o máximo possível qualquer desconforto que você venha sentir. E esse vazado ajuda bastante, bem como também essa função de bico mais curto. Se vocês observar, a grande maioria dos selins tem o bico mais comprido. Esse aqui ele tem um comprimento de 25 centímetros, é o total. Então ele tem um bico curto aqui também, além dessa ponta rebaixada que nós temos aqui, esse nariz mais rebaixadinho. Isso aqui faz com que eu também tenha uma acomodação melhor das partes íntimas, que também te dá mais conforto, e não é só uma questão de conforto. Isso a gente tem que ficar sempre muito ligado, porque esse tipo de coisa, além de não ser confortável quando você não tem esses benefícios, também pode te trazer malefícios, você pode causar inclusive algumas lesões. Ainda falando de medidas, ele tem aproximadamente 16 centímetros assim de largura, na verdade é 15,5, ou seja, 155 milímetros, o que dá pra gente encaixar mais ou menos aqui uma pessoa com isquios na faixa de 240, 244 milímetros, que vai ficar muito bom. A propósito, é muito importante também você sempre ver esse detalhe. A largura do selim, ela tem que encaixar perfeitamente no tamanho dos seus isquios. Se você não sabe o que é os isquios, ou melhor, se você não sabe nem como tirar a medida dos seus isquios, que são aqueles dois ossinhos que ficam logo abaixo da bunda ali quando você senta. São os dois ossinhos que ficam aqui, ó, em cima, apoiados realmente no selim. É a parte mais importante a ser apoiada no selim. Tem um vídeo aqui no canal que está na descrição desse vídeo aqui, inclusive, e também aqui no card, para você conferir como que você descobre a medida dos seus isquios, até para saber também se esse selim vai dar certo para você. Então, além do tamanho que é 25 por 15,5, ele está pesando cerca de 313 gramas. E o peso suportado e recomendado pelo fabricante é de até 120 quilos, ou seja,
é indicado aí para um ciclista que pesa até na faixa dos 120 kg. E por fim, para finalizar, o próprio design do equipamento em si, do acessório em si. Galera, impecável o desenho desse selim. Eu achei ele fantástico, muito bonito. Se vocês analisarem aqui e verem aqui a construção dele, ele tem um acabamento muito legal, tanto a parte interna nessa parte vazada aqui, como é muito bonito. A parte lateral dele aqui, ó, toda essa lateral, o contorno dele, o acabamento dele é impecável. Tem a logo aqui da Absolute também, que dá um design discreto e bonito ao mesmo tempo. E a parte de baixo dele também é bem construída, não deixa falhas, não deixa rebarba. Enfim, tem uma construção muito legal. Até esses furinhos que tem aqui em cima também, esses poros aqui, que é para respiração do próprio couro, para durar mais qualidade também. Tudo isso aqui eu acho que encaixou perfeito, e ele instalado na bike também acho que deixa um visual muito bacana. Ele foi pensado para que a gente pudesse ter o melhor dos dois mundos. A performance e o conforto, galera, está justamente porque ele é um pouco mais curto, mas ao mesmo tempo ele é fino aqui dos lados, para que você possa conseguir ter agilidade nas suas pernas, pedalada em pé, por exemplo, sem atrapalhar nem nada, e quando você precisar sentar, ele te acomode muito bem com essa espuma, como eu já expliquei antes, além da pressão toda que é diminuída por função desse buraco que nós temos aqui no meio, podemos dizer assim, que é esse sistema vazado do selim Absolute Prime. Então, falando agora diretamente da experiência que eu tive com ele. Primeiro pedal que eu fiz com ele, num primeiro momento, as primeiras pedaladas, já os primeiros quilômetros, me pareceu que ele era um pouco seco. Porque assim, ó, quando a gente coloca a mão aqui, eu sinto que ele é macio. Mas quando eu sentei, me deu a impressão que eu não consegui sentir essa maciez, essa mesma maciez aqui. E logo no começo eu pensei que isso aí já fosse me incomodar um pouco. Mas na segunda hora de pedal que eu fiz, esse primeiro pedal que eu fiz deve ter dado ali próximo de 3 horas, não chegou a isso, umas 2 horas e meia mais ou menos. Eu já comecei a me acomodar bem com ele, comecei a me acostumar bem. E depois, galera, depois logo ali desse primeiro pedal pronto, ficou perfeito. Eu me acomodei muito certinho aqui. Vale lembrar que eu também regulei e ajustei o meu selim da melhor maneira possível, da maneira certa. Ele não está torto, ele está reto, está plano, está adequado para a minha altura. Inclusive, isso é muito importante. Muitas vezes você não ajusta corretamente o selim, depois diz que o selim é de má qualidade. Voltando aos testes, galera. Primeiro pedal, primeira experiência, num primeiro momento foi isso. Achei que ele seria duro, realmente foi no começo e depois eu me adaptei. Você consegue sentir ela se moldando aos isquios da sua bunda. Isso é legal, é bom. Foquei também em verificar se esse sistema de vazado realmente dá diferença. Sim, dá bastante diferença, galera. Principalmente para você acomodar suas partes íntimas, você não tem aquela preocupação de talvez aquilo ali ficar te incomodando e dar uma certa pressão, tá? E você consegue ter mais conforto também por causa disso. Essa parte aqui que é mais estreita também facilita para você fazer pedalada em pé e tudo mais. Você consegue se acomodar nele, ele não escorrega para frente, não fica te jogando para um lado nem para o outro. Achou a posição? Ele tem um grip muito bom também, sem fazer com que você fique naquele pau seco que eu achei que ia ter no começo, mas é muito legal. E qual que é o ponto negativo que eu achei nele? O ponto negativo nele está principalmente para você que quer fazer pedais mais longos. Todos os pedais que eu vinha fazendo eram pedais mais curtos. Até que essa semana, agora, começo da semana, eu fiz um pedal de 90 km. Não chega a ser um baita longão, mas já é um pedal o dobro do tempo desse que eu já vinha fazendo. E aí foi quando eu comecei a perceber algo que eu não tinha percebido antes. Pessoal, essas pontas aqui dele, elas trabalham muito mais do que a gente imagina, tá? Aqui, ó, ele é um pouco flexível. Não é muito, eu já vi alguns vídeos na internet aí do pessoal falando que chegava a dobrar. Isso deve ser aqueles modelos bem mais antigos. A Absolute deve ter melhorado esse sistema, eles devem ter corrigido isso, devem ter reforçado a estrutura, mas ainda eu acho que ainda precisa de mais um ajuste. Porque aqui, ó, se a gente forçar aqui, a gente consegue perceber que ele trabalha bastante essas pontas, essa sobra aqui, ó. Ó. E não é a espuma que está mexendo aqui, é a própria estrutura dele mesmo aqui, de baixo aqui dele que está dobrando. Isso quer dizer, pessoal, que um pedal muito longo, depois de muitas horas pedalando, como por exemplo 90 km, eu cheguei ali próximo de 70 km, já comecei a sentir, eu comecei a perceber, a impressão que eu tinha é que o meu ossinho estava correndo de um lado para o outro, ele dava tipo assim uma trancadinha, baixava, toque, toque, toque. Eu fui ver o que que eu, será que quebrou o selim? Sinceramente achei isso.
e eu percebi que era o material fazendo isso, essa ponta, dando essa descidinho para cá, descidinho para cá, descidinho para cá, descidinho para cá. Quer dizer que talvez num pedal muito mais longo do que isso, galera, isso aí pode, das duas uma, ou vai acabar não resistindo, essa ponta aqui pode acabar quebrando, inclusive, ou então eu posso acabar me lesionando. Eu comecei a sentir ele perto dos 70, quase 80 km, e o meu pedal foi 90, então eu pedalei mais um pouco, cheguei em casa, graças a Deus não me lesionei, mas se for um pedal muito maior, para quem gosta de fazer longão de 200 km aí, corre um risco talvez de acabar se lesionando, porque como ele mexe essa parte, como se movimenta, você meio que dá uma escorregadinha nos seus discos, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, dá tipo um trancadinho assim, ó, e isso eu achei que pode ser um problema, galera. Não fiz um pedal mais longo do que esse para ter certeza, mas deu esse indício, então acho que é muito importante deixar claro aqui. Se você for fazer pedais de médio tamanho, pedais mais curtos, eu acredito que isso não vai ser um problema de maneira nenhuma, mas para você que vai fazer o longão, fica ligado, porque esse pode ser um indício de que ele pode dar problema, ou ele não vai resistir, não sei também porque não passei desse ponto, ou então você pode se lesionar, então cuida bastante disso aí. E galera, fora isso, que é um ponto importante sim a ser destacado, eu não vejo mais nenhum problema. Vejo sim um selim aqui com ótimo custo-benefício, na verdade, porque atualmente esse selim você encontra ele facilmente abaixo dos R$100 no mercado. Inclusive eu acho que R$100 já é um preço justo para um selim desse aqui, para a qualidade que ele tem, mas você encontra assim abaixo dos R$100. Inclusive no site da XProCyclo, que enviou esse selim pra gente, lá eles têm uma promoção boa também desse selim. Se você tiver interesse, o link deles está aqui na descrição. E para você que é inscrito no canal, tem aquele presentaço que é o cupom de desconto também, ali com uma porcentagem de desconto para você comprar também, se for do seu interesse. Tá tudo aqui na descrição, tô deixando aqui para vocês. Então, resumindo, eu recomendo esse selim pelo seu custo-benefício. Ele não é um selim tão caro, na verdade é um selim bem acessível, tem um preço muito bacana, tem diversos benefícios, diversas vantagens, bem construído, muito bonito. Tem aí esse ponto aí que você precisa ficar atento, inclusive se você já percebeu isso, se você tem um selim desse, já percebeu esse tipo de problema, me ajuda, deixa nos comentários também, porque é importante, eu quero saber disso. Mas hoje o que eu tenho para falar dele para vocês é isso. Se você quer um selim de baixo custo, mas que tenha performance e conforto, pode com esse aqui, que eu garanto que vai te suprir sim, tá bom? Então galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, que vai ser um prazer também te ajudar aqui também a responder a sua dúvida, ou me chama lá no Instagram, que a gente troca uma ideia mais de perto também. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.